Já de volta aqui com as manchetes nacionais para te contar que em meio às negociações envolvendo ativos ligados ao empresário Daniel Vorcaro, a venda de um dos bens que circula nos bastidores é o Botanique Hotel e Spa, um empreendimento de alto padrão localizado no Triângulo das Serras, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Para você ver como a gente não circula, né, nesses meios, eu nunca tinha ouvido falar. O hotel estaria sendo oferecido por cerca de 150 milhões, segundo relatos de pessoas procuradas pelo jornal O Globo para avaliar a operação. Embora Vorcaro afirme não ser mais dono do hotel e a Prime U sustente que o banqueiro não é sócio da empresa, o ativo tem sido apresentado a potenciais interessados após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e realmente os ativos têm que ser vendidos, os bens têm que ser vendidos para pagar a dívida, né? E também depois do bloqueio de bens determinado pela Justiça Federal. O Red Bull Bragantino multa em 50% do salário e afasta o zagueiro Gustavo Marques pelas declarações machistas contra a árbitra Daiane Muniz após a derrota do Bragantino para o São Paulo no Campeonato Paulista no último sábado. O jogador não enfrentará o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e a multa será destinada à ONG Rendar, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. Gustavo pediu desculpas e disse que falou de cabeça quente, e o clube informou que vai reforçar ações educativas internas. Aqui, dessa situação, a gente pode dizer que dos males o menor. O jogador falou uma grande bobagem, teve a orelha puxada por familiares e, claro, por pessoas do próprio clube, pediu desculpas e foi devidamente multado. E melhor ainda, né? Não é que a Red Bull deixou de pagar o salário dele. Vai pegar esse dinheiro e reverter, não vai pagar o jogador, mas vai dar para uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Acho que depois, né, da tempestade veio a bonança aqui, nesse caso. Para mim, assunto encerrado. Mas as pessoas estão muito revoltadas, achando que foi pouco. Gente, pelo menos teve punição, né? Tem muito caso que nem tem. A gente tá se alegrando quando tem... A gente fica feliz, digamos. Feliz que eu digo, né? Satisfeito que teve uma punição, e teve né? punição por parte do empregador, né? Exato. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no Benfica, com o jogador Exato. racista, o argentino, o clube querendo recorrer da punição de um jogo só imposta ao atleta. Eu, sinceramente, acho que o jogador falou uma grande bobagem, algo que não se fala em 2026, que não deveria ser falado em nenhuma época da história, mas graças a Deus os tempos mudaram, e eu acho que ele aprendeu a lição e não vai repetir o erro. Eu penso dessa maneira, imagino que ele não vai repetir o erro. E só uma coisa, eu lembrei desse jogo... Agora, gostaria que as minhas colegas jornalistas sempre tenham esse tipo de reação quando uma fala machista for apresentada por uma figura pública. Porque dependendo da figura pública, há um silêncio por parte das minhas colegas. Ixi, eu vou precisar saber dessa fofoca no bastidor. Que dessa vez houve a repercussão ideal e pertinente para uma fala machista. Mas dependendo de quem fala, há um silêncio, ok. E, Tomás, isso acabou até... como é que eu posso falar? Escondendo uma coisa muito engraçada que rolou no início da partida, que a patrocinadora, que é uma loja de móveis e eletrodomésticos, na hora da cara e coroa, você tinha que escolher, ao invés de cara e coroa, era uma air fryer e qualquer outro produto que eu não lembro. Não, porque cada jogo tem fritadeira, tem geladeira, por conta da patrocinadora do campeonato, né? E aí um dos jogadores falou assim, eu vou escolher air fryer porque eu não tenho uma air fryer. Ele ganhou a air fryer, foi espertinho. Ele falou, olha, eu vou escolher a air fryer porque eu não tenho. E aí a patrocinadora a patrocinadora foi esperta né? também, não é nada, porque está gerando repercussão. Exato. Até aqui no Link TMC. Muito bem. Exatamente. E nos destaques internacionais, o governo Trump deu à professora 5 dias para decidir se permitirá que um muro na fronteira... A professora? É uma professora, né? Sim. X, ok. Ele deu a ela 5 dias para decidir se vai permitir que um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México cruze o quintal dela. Caso ela se recuse, dizem, sua casa às margens do Rio Grande, no Texas, será expropriada. Então, expropriada, quer dizer, não tem escolha. Né? Exato. O presidente republicano vai fazer seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso nesta terça, em um primeiro ano marcado por medidas anti-imigração e planos para reforçar a fronteira sul dentre os dois países. Me fez lembrar o antigo personagem do Jô Soares no programa Viva o Gordo, que morava na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então toda vez que ele ia de uma sala da casa dele para o quarto, ele dava o passaporte para um policial. Aí voltava para a sala e ele dava o passaporte de novo. E olha que se bobear, se estiver no lado errado, ainda o ICE pega.
americana. Exatamente. Não, mentira, porque ela é americana, mas é interessante. A Agência Reguladora Britânica de Proteção de Dados multou em quase 15 milhões de libras, ou cerca de 100 milhões de reais, a plataforma online de discussões Reddit por falhas na proteção da privacidade infantil ou de privacidade infantil. De acordo com o órgão britânico, o site americano não implementou um mecanismo sólido de verificação de idade e não tinha base legal para processar os dados pessoais de crianças menores de 13 anos na internet. O governo britânico lançou recentemente uma consulta pública sobre uma possível proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos.